Primeiramente, boa noite a todos. Agradeço enormemente a presença de vocês para iniciar esse curso do Despertar da Consciência. Esse curso do Despertar da Consciência, eu gostaria de pedir, antes de mais nada, a todos aqueles que eventualmente não viram a palestra da semana passada ou retrasada, que está na minha página do Facebook, está na página do Tamal Bravo, sobre o Despertar da Consciência, que é um rápido introito sobre o curso, e que de alguma forma já faz parte daquilo que nós vamos tratar aqui e daquilo que nós vamos conversar ao longo deste curso, ok? Então eu peço para todos aqueles que não viram, que venham, né? Porque assim, o pessoal já me perguntou, vai ter alguma apostila? Vai ter alguma lição de casa, né? A apostila não, né? Lição de casa várias, né? Várias lições de casa. Eu espero que lições de vida, né? Eu espero que a gente consiga, com esse curso, fazer bastante coisas práticas que a gente possa utilizar realmente no nosso dia a dia, que a gente possa utilizar realmente na nossa vida, que a gente possa realmente utilizar em tudo aquilo que a gente faz e a cada momento da nossa existência. Então, para casa fica todos os exercícios de tudo que a gente trata aqui, e para casa também fica olhar o vídeo, esse da semana passada, olhar com calma, e eventualmente, quem perder alguma das semanas, alguma aula de uma semana, dá uma olhada no vídeo, nós vamos tentar também postá-los no Facebook, no YouTube, enfim, vamos informar onde estão postados, e também assim a gente vai acompanhando, porque existe uma sequência que nós vamos seguir nesse entendimento tudo, ok? Então, rapidamente, eu quero, antes de mais nada, pedir permissão para aqueles que estiveram, sim, naquela última palestra 2 semanas atrás, de fazer um resumo de 5 minutos sobre aquilo que a gente falou. O que não exibe ninguém de olhar o vídeo por inteiro, perfeito? Para que a gente realmente estejamos na mesma página para prosseguir no que é o Despertar da Consciência e do porquê nós estamos fazendo esse curso, né? Quais os objetivos que nós temos, onde efetivamente a gente quer chegar. Então, rapidamente, nós falamos que matéria é consciência. Tudo tem consciência. Se tudo tem consciência, porque foi tudo criado a partir do divino, significa que todos e tudo somos e são parte do divino. Toda matéria que existe é parte da divindade. Quando nós falamos de nós, eu, né? Nós vamos falar muito de eu, vamos falar muito de ego, vamos falar muito de consciência. Quando a gente fala disso, nós estamos falando de uma parte da divindade. Nós estamos falando de um pedaço da divindade que é finita. Nós somos finitos enquanto vivendo na terceira dimensão, mas somos parte de algo infinito, que é a consciência divina, uma consciência maior que criou todo o universo que nós conhecemos. Isso significa o quê? Significa, primeiro, que as pedras, todos os reinos naturais têm consciência. As pedras, os minerais têm consciência. Quando a gente fala disso, há em geral, né, uma certa relutância, porque a gente fala, como é que pode o mineral ter consciência? Consciência, como nós vamos ver neste curso, é muito diferente de raciocínio, é muito diferente de emoção, é muito diferente de pernas para sair andando, é muito diferente de muitas coisas que a gente costuma pensar, né, quando a gente pensa que uma pedra tenha ou não tenha consciência. Mas então o reino mineral tem um tipo de consciência e o reino vegetal tem uma consciência um pouquinho superior. O que significa uma consciência superior? É mais ou menos como se o reino vegetal tivesse despertado sua consciência para um grau, para um patamar acima da consciência do reino mineral. O reino vegetal, ele já percebe, né, as energias que estão à sua volta, ele já sente o ambiente, ele já interage com o ambiente de uma forma totalmente diferente. Quando nós vamos para o reino animal, nós temos então, da mesma forma, como se fosse mais um grau de despertar da consciência, onde
nós passamos então a ter outro tipo de consciência. Um animal tem muito mais sentimentos, muito mais emoções, muito mais percepções sobre a mente que o envolve. No final das contas, nós vamos perceber que a consciência está diretamente ligado à consciência pura, né? Porque nós temos véus que nós vamos tirando e vamos despertando a consciência. Por que despertar a consciência? Nós vamos criar a consciência, vamos despertar a consciência. A consciência já existe dentro de cada um de nós e dentro de cada objeto do universo. Nós vamos apenas despertá-la cada vez mais. Então, o animal, ele tem uma consciência mais desperta do que tem um vegetal. E nós estamos dentro deste grupo de animais e nós temos um despertar de consciência. A gente conversou muito sobre isso, né? Qual a diferença entre a nossa consciência e a consciência de, por exemplo, um cachorro ou um macaco? Só um segundinho também. Desculpa, só porque o computador aqui lá estava dando mais. Então, qual é a diferença de consciência entre nós e um cachorro? E nós conversamos também que a principal diferença de consciência, onde o homem despertou de fato sua consciência, ele despertou sua consciência quando ele passou a entender que ele existe, quando ele criou a autoconsciência. Essa é a grande diferença entre o homem e o animal. O homem tem autoconsciência, ele sabe que existe, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o que é mais ou igualmente importante, ele sabe que vai morrer. E quando o homem sabe que existe, e quando o homem sabe que vai morrer, ele desperta uma consciência diferente dos animais, que traz para ele uma série de situações problemáticas. Por que eu digo problemáticas? Porque quando nós sabemos que nós existimos, quando nós sabemos que nós vamos existir amanhã, e que a gente deseja existir o ano que vem porque a gente não quer morrer. E não quer morrer porque temos medo da morte. Por que temos medo da morte? Porque desconhecemos. Medo existe apenas sobre aquilo que nós não controlamos e aquilo que a gente desconhece. E pelo nosso estado animal de desconhecimento, pelo nosso estado animal de realmente não saber nada sobre aquilo, a gente criou o medo da morte. E criamos o medo também do quê? Uma vez que eu sei que eu existo, nós criamos o medo do dia seguinte não termos o que comer. Porque um cachorro que sai na rua, abandonado, ele está lá, morrendo de fome, procurando comida. Ele tem dia que ele acha, tem dia que ele não acha, né? Mais dias ele tem achado do que não, porque ele ainda está vivo, mas pode ser que isso mude e que ele venha aparecer. Mas ele não tem consciência disso. Ele procura comida, ele achou comida e come. Nós, seres humanos, podemos ter um mundo de comida na nossa frente. E o que a gente faz? A gente acha que é pouco. Porque quando a gente tem a consciência de que a gente vai continuar vivendo e que a gente pode morrer, surge a ganância, surge o egoísmo. E aí, eu quero ter mais do que os outros. Aí, eu quero tirar do que os outros têm. Eu começo a matar, eu começo a roubar, eu começo a ter uma série de problemas, ou seja, problemas de caráter. Eu começo a ter inveja, porque de repente olho a quantidade de suplemento que eu tenho e ela é inferior ao outro, que conseguiu juntar muito mais. O outro tem uma planície onde ele planta, e onde eu moro só tem rocha, não consigo plantar. Eu vou tomar aquela planície a qualquer custo. E assim, a humanidade, com este sentimento de escassez, de falta, de medo de que não tenha, de medo de morrer, começou a se autodegladiar. Ou seja, nós passamos a ser cachorros maus. Nós passamos a ser cachorros que se preocupam com amanhã, só que individualmente. E aí surge a palavra que nós vamos falar ao longo do curso muitas vezes, que é o ego. Ou seja, nós temos o ego que vem do egoísmo. Nós queremos tudo para nós. Por quê? Porque nós queremos sobreviver pura e simplesmente. Então, isso parece ser uma coisa negativa.
Aí a gente pergunta assim, mas por que então que a divindade deu para a humanidade este despertar de consciência mais do cachorro? Quem me dera fosse o cachorro. Porque eu estava feliz. Eu estava com fome, mas eu estava feliz, abanando o rabinho. Mas não. Eu tive que saber disso. Mas é justamente esse despertar a mais de consciência que fez com que a gente tirasse o traseiro do chão e construísse um abrigo por ter medo de morrer à noite com um ataque. Que a gente fosse plantar por ter medo de ficar sem comida. Que a gente, enfim, vivesse em sociedade para se proteger. Que a gente conseguisse chegar até onde a gente chegou. Por quê? Porque graças a esse medo, graças a essa consciência, a gente desenvolveu o que a gente desenvolveu. E mais, a espiritualidade, a religião, que é uma forma de espiritualidade, ela só existiu e só surgiu porque o homem teve a consciência, eu vou morrer. Se ele não tivesse a consciência de eu vou morrer, dificilmente teria surgido a espiritualidade. E quando o homem sabe que vai morrer, ele tem um problema eterno na vida dele. Porque ele sabe que a única certeza da vida dele é essa. E o que acontece? Medo. Medo quando? Quando nós estamos num planeta que nos colocaram, onde a gente nasceu, mas que não nos deram manual de instruções. Não nos explicaram como funciona. Não disseram, olha, fica tranquilo, que quando você morrer, acontece assim, 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 assado. Não relaxa. Não, acredite. Não nos explicaram nada. Nos jogaram aqui e falaram, vai. E quando falaram, vai, a gente foi como? Tirando dos outros. Juntando pra gente, juntando riqueza, juntando tudo que a gente possa acumular. Não para levar, não vou levar nada para o céu, não vai mesmo. Mas porque a gente tem medo de viver. A gente vive com medo. E isso que nós vamos começar a entender agora. Que o medo que nós vivemos não faz parte da nossa essência. Que o medo que nós vivemos faz parte do nosso ego. E que quando a gente começa a despertar a consciência em vários aspectos das nossas vidas espirituais, materiais, nós vamos perdendo o medo. E vamos começar a ver a vida de uma forma diferente. Nós vamos começar a ver a vida com outros olhos, totalmente diferentes daquele que estamos acostumados. Porque a pergunta que vem é, qual a diferença entre nós e os animais além dessa? É só essa? E aí vem a pergunta, chegamos então no último estágio da consciência? Quer dizer que nós, seres humanos arrogantes que somos, né? Somos a supremacia da consciência? Claro que não. Ao contrário, nós acabamos de sair, nem saímos ainda da consciência do cachorro, da consciência animal. E esse é o nosso grande dilema na nossa vida, quando a gente está aqui fora lutando para viver, quando a gente está querendo, a gente fala que estamos sobrevivendo aí fora, cheio de problemas e lutando e batalhando. Por que isso tudo? Por que a gente vê a vida desta maneira? Porque nós paramos aqui. Existem infinitos estágios de consciência acima deste, a serem explorados, conhecidos e abertos, que vão nos levar de fato a um estágio de animal para um estágio de algo muito diferente, de algo muito mais especial e de algo que não vive na individualidade, algo que não é egoísta, algo que vive na coletividade, algo que vive no amor incondicional. Só que tudo isso, gente, é muito bonito a gente falar. Você já deve ter ouvido falar isso infinitas vezes. É muito bacana. Só que, quantas vezes a gente fez um curso, ou estudou, ou pensou sobre, ok, mas o que de fato é esse despertar da consciência? Até que ponto eu posso despertar minha consciência? E mais, despertar do quê? Porque quando a gente está dormindo e você está sonhando, você não sabe, salvo nos sonhos lúcidos, que é uma outra discussão que nós vamos discutir ao longo do curso em outro dia, você não sabe que você está sonhando.
E você não sabe que você tem que despertar. Você não sabe que você pode despertar. Simplesmente porque falta uma ferramenta. Falta consciência. E quando nós viemos para esta terceira dimensão, quando nós viemos para este planeta sem manual de instruções, sem que ninguém dissesse para a gente como é que funciona, o que nós temos que fazer, o que nós não temos que fazer, uma coisa nos deram. Uma coisa importantíssima nos deram. Nos deram os nossos corpos. Corpos. Nós somos formados de vários corpos. De novo, eu não vou entrar em teorias de quantos corpos são, quais são, enfim, não é o objetivo do curso. Mas o objetivo do curso, nós vamos passar pelo menos por 4 corpos. Pelo corpo físico, energético, emocional, intelectual. E aí nós vamos, com tudo isso, fazer referência à nossa consciência e vamos também, claro, falar de uma série de outras coisas. E qual que é a importância desses corpos? Esses corpos, gente, são aquilo que permitem, não nós, qualquer animal da face desse planeta, seja um camundongo, um gafanhoto, uma formiga, uma abelha, um rato ou um homem, sobreviver neste planeta. Permite que a gente nasça da nossa mãe do útero e saia vivendo. Faz com que o animal nasça, levante, saia andando, coma, saiba onde mamar, saiba como se alimentar, saiba como se proteger, sem manual de instruções. Ele sabe tudo o que ele precisa saber para viver nesse planeta. Quem sabe? Os corpos. E hoje nós vamos falar do primeiro corpo. Nós vamos falar do corpo físico. Quando a gente fala de corpos, o que é importante a gente entender aqui? Eu não sei se vocês repararam. E esse curso, ele vai ser muito isso. Nós vamos ter que estar de mente aberta, muito aberta, porque nós temos que quebrar paradigmas muito sérios. Nós temos que quebrar crenças que nos limitam desde que nós nascemos. Nós temos que quebrar coisas que nos fizeram acreditar, que tiraram não sei de onde, e que nos fizeram acreditar. Porque se nós não quebrarmos tudo isso, nós não vamos despertar nossa consciência como ela deve ser despertada. Nós vamos ver isso a cada aula desse curso. E hoje, principalmente, com uma das ferramentas que eu tenho certeza que cada um de vocês considera como uma das mais preciosas, das mais próprias, das mais inalienáveis, que é o seu próprio corpo físico. Só que, assim como o animal, o seu corpo físico tem uma função. Ele existe para que você exista nesse planeta e você sobreviva nesse planeta sem manual de instruções, mesmo que você não saiba disso. Mesmo que você não queira, você vai viver. Então, o seu corpo diz, come, porque eu estou com fome. Você vai lá e come. Ele fala, dorme porque eu estou com sono. Você vai lá e dorme. Ele fala, estou com frio. Você vai lá e se abriga. Estou com calor. Você vai lá e entra na água. E assim por diante. O seu corpo está... Por que ele faz isso? Ele faz isso para sobreviver. Ele tem um manual próprio. Ele é uma máquina tecnológica complexa, extremamente complexa e fantástica. E todo o manual dele está não só no DNA, mas enfim, vamos falar do DNA, que acho que é o principal aspecto. Todas as regras dele estão claras e pré-determinadas. Está tudo descrito. Então, o seu corpo, ele recebeu o manual. Seu corpo sabe exatamente o que fazer aqui. Seu corpo sabe sobreviver. Ele é inteligente, mesmo que você seja burro. Ele é inteligente. O seu corpo, ele está aqui. E ele existe e tem um propósito próprio. Queira você ou não. Seja o mesmo propósito que o seu ou não. Ele tem uma agenda própria. E esse é o primeiro ponto que nós temos que começar a entender. O seu corpo tem uma agenda própria, sobreviver. Para isso, ele vai fazer o que precisar.
Ele vai, melhor do que isso, vai fazer você fazer o que precisar para que ele sobreviva. E aí está a raiz de praticamente todos os males do nosso planeta. Quando, não que o nosso corpo seja mau, ele não é mau. Ele apenas tem um manual, ele tem um código que diz, sobreviva. E quando ele tem esse código, como a gente comentou, ele vai tirar dos outros, ele vai ter inveja, ele vai ter ganância, ele vai querer riqueza, ele vai ser individualista, ele vai ter uma agenda própria. Queira você ou não. Então, eu só queria dar essa introdução para a gente perceber que, no final das contas, nossa diferença, a diferença entre nós e um cachorro, uma barata, se nós olharmos apenas no espelho, é zero. Praticamente nula. Salvo, como eu comentei para vocês, aquele diferenciar entre despertar de consciência, né, entre mineral, vegetal, animal, e dentro dos animais também tem um nível de despertar de consciência diferente entre peixes, aves, né, anfíbios, mamíferos, enfim, tem uma gradação de consciência. Mas, salvo isso, somos exatamente a mesma coisa. Então, eu pergunto para vocês, e aqui, gente, desculpa, esse curso eu vou provocar vocês até dizer chega. Acho que esse é o objetivo, né? E nós vamos também nesse curso, hoje se der tempo já, mas se não der tempo já em outras aulas, nós vamos pegar uns 15 minutos pelo menos para fazer algumas discussões, para a gente fazer algumas perguntas, para a gente fazer algumas colocações, enfim, para a gente discutir casos práticos, situações reais que acontecem com a gente no dia a dia e que, enfim, e que acabam nos atrapalhando. Só uma canção de novo, tá certo? Porque tem um delay aqui. Bom, eu estou sem cabeça no YouTube, mas já estou voltando. Pois bem, então, gente, esse curso aqui, a ideia é provocar bastante, a gente discutir muito para quebrar realmente paradigmas. Então, vamos falar um pouquinho, realmente, honestidade entre nós, hoje, com o tema o corpo físico, nosso primeiro corpo que nós vamos discutir. Qual a diferença entre nós e o animal, além daquela que a gente comentou, o fato da gente saber que vai viver e, por consequência, amanhã nós vamos ter que comer, né? E, em segundo lugar, o fato da gente saber que vai morrer. E, por causa disso, todos esses duelos que surgem na nossa sociedade. Qual a diferença entre nós e o animal? Vamos pegar o nosso dia a dia. Acho que o nosso dia a dia deve representar bem isso. O dia a dia de uma pessoa padrão. A pessoa acorda de manhã e abre o olho. Ela acha que abriu o olho. Mas quem abriu o olho foi o corpo. O corpo falou, acordei. Aí ela abriu o olho, você falou, poxa, eu estou de olho aberto. Ok, beleza, entendi. Acordamos. Podemos sair da cama. Podemos. Aí você dá aquela espreguiçada, né? Aquela espreguiçada de sair da cama. Você acha, eu estou me espreguiçando. O seu corpo fala para você, não, quem está se espreguiçando sou eu, né? Porque eu me espreguiço para que o sangue circule melhor nos músculos, agora que eu vou levantar, porque é a noite inteira parada, e por causa disso que a gente espreguiça, não por outro motivo. Então, estou espreguiçando para poder levantar de uma maneira melhor. Ah, tá bom. Então, eu vou tomar meu café da manhã. O corpo vai falar, peraí, é o seu não, o meu café da manhã, né? Quem está com fome aqui sou eu. Né? Então, você vai tomar o café da manhã, comer bastante, nós vamos falar depois um pouquinho sobre a comida, vai comer bastante e tal. E aí você fala assim, bom, agora o que eu vou fazer? O seu corpo fala assim, já acordei, foi no banheiro, né? Você achou que foi no banheiro? Não, o seu corpo foi no banheiro, né? Agora já acordei, levantei, fui no banheiro, tomei café, o que eu vou fazer agora? Dormir, entendeu? Caramba, descansadinha. Não posso dormir, por quê? Porque eu tenho aquela consciência, lembra? Consciência de que amanhã eu tenho que ter comida. Lembra? Consciência nova. Porque se eu fosse um gato, um cachorro, eu podia dar uma descansadinha agora. Era minha hora de dar uma descansadinha. Mas eu não sou. Conclusão, vou trabalhar. Vou trabalhar para quê? Para acumular. Literalmente para isso.
Desculpem, mas 99% da população vai trabalhar para acumular. 1% vai trabalhar por prazer, às vezes por já ter um despertar de consciência maior, ou não, ou por coincidência. Isso nós vamos discutir em outro momento. Mas a maioria vai trabalhar para acumular. Passa o dia inteiro lá trabalhando. E o corpo fala assim, e aí, já podemos ir embora? E aí, a hora do lanche, a hora do almoço. O que você faz? Vai almoçar. Você é o seu corpo. Alimentou o seu corpo, volta a trabalhar para acumular, porque sua consciência, a única consciência que você tem não é acumular, acumula, junta coisa. Vai lá e volta a trabalhar. No fim do dia, o seu corpo cansado, volta para casa, quer o quê? Comer. Né? E ele fala assim, vamos dormir agora? Aí você, com toda a sua consciência, você fala assim, não, agora eu que mando. Não mandei o dia inteiro, mas agora sou eu. Vou ver minha novela. Né? A novela eu vou ver. Aí o corpo pensa assim, bom, vai ser sentado? Né? Pode ser sentado, deitado no sofá? Pode. Então tá bom, vai ver lá pra novela, e depois a gente vai dormir. Combinado. E assim acaba um dia, né? E aí vem o próximo, vem a outra semana, vem o mês seguinte, e assim a gente vai levando a nossa vida. Parece triste, então cuidado. Nós vamos falar muita coisa nesse curso, que às vezes você fala, pô, isso está me dando depressão, né? A ideia é nessa. A ideia é o quê? Nós temos que apertar a ferida para a gente despertar. Nós vamos perceber o que nós estamos fazendo para começar realmente a acordar, a despertar, a sair do sonambulismo que nos causa quando nós vivemos presos dentro do nosso corpo sem comando, sem saber comandar a situação. Então, vamos imaginar o seguinte. Por que a gente tem tanta estima sobre o nosso corpo? A gente, em geral, a gente se olha no espelho, né? E se vê lá. É um momento de glória, não é? E não tem coisa melhor que você dar no espelho. Você olha no espelho, você que manda, tá lá, você dá tchauzinho, ele dá tchauzinho, né? Ele obedece tudo que você faz. E você está lá se vendo no espelho. Você se cuida, você se arruma. Enfim, é você que está lá naquele espelho. Ou pelo menos você acredita que é você que está naquele espelho. E talvez o maior motivo pelo qual você acredite que é você que está naquele espelho é justamente por isso. Porque ele responde para você. Você se mexe, ele se mexe. Né? Você sorri, ele sorri. E você quer acreditar que você é alguém. Você quer acreditar que você é alguém. Por quê? Porque é muito ruim a gente pensar que eu não sou ninguém. E lembra que a gente veio sem manual de instruções? Ninguém explicou quem é a gente. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Ninguém nos explicou quem nós somos. E essa é a primeira pergunta que nós precisamos responder nas nossas vidas. Quem somos nós? Nós estamos neste planeta para responder essa pergunta. Por quê? Quando a gente responder essa pergunta, a nossa consciência automaticamente se desperta. Voltando ao espelho. Estamos olhando no espelho e eu quero ser aquela pessoa que está no espelho. É a única que eu vejo. Eu não olho ninguém mais ao meu redor. Tem que ser eu. Não pode ser outra pessoa. Quando eu saio na rua, as pessoas olham e falam comigo porque elas me veem. E veem o meu corpo físico. Então, sou eu. Eu tenho certeza absoluta que sou eu. Mas percebam, gente, comece a perceber. Ninguém nunca te disse isso. Você acreditou isso a vida inteira. Você acreditou a vida inteira que esse corpo é você. Você se identificou com ele. Ou seja, você se identificou com o seu ego. Você tem certeza absoluta que você é seu ego. Mas se não for eu, nesse espelho, quem sou eu? É melhor que seja eu. E assim você sai de casa tendo certeza que é você que está naquele espelho. E assim a gente acha que a gente controla a nós e ao nosso corpo. Então, vocês estão vendo essa palestra, tenho certeza que vocês estão controlando, né, seus corpos nessa palestra. Eu não tenho tanta certeza. Por quê? Primeiro que eu estou vendo, pelo menos aqui, eu não sei em casa, né, quem está em casa pode até dizer como é que está, mas aqui estão 100% das pessoas sentadas. Tem ninguém de pé. E se cada um reparar, cada um está com seus braços e suas pernas numa posição super confortável. Quem ordenou isso? Não fui eu. Eu falei, sentem, não falei. Falei? Não.
Sentem, né? Fiquem em posição mais confortável que encontrar. Falei, não falei. Por que vocês estão nessa posição agora? Porque o corpo de vocês foi programado para não gastar energia. Lembra a sobrevivência? Sobrevivência o tempo todo. Eu vou sentar, eu gasto menos energia, vou colocar o meu braço e a perna na posição que gasta menos energia, e aqui eu vou ficar aqui nesse curso até essa pessoa parar de falar, eu poder ir para casa, comer e dormir. Certo? Então é exatamente isso que acontece. E nós estamos aqui achando que estamos controlando o corpo. O seu corpo, enquanto isso, está aí, batendo o coração. Você nem sabia disso, não tem nem consciência disso, ele está lá. Ele está com o seu pulmão funcionando, respirando. Seus rins estão lá filtrando seu sangue. E você quer dizer que você está controlando o seu corpo nesse momento. Você está no seu estômago ainda fazendo digestão da sua última refeição. Suas células estão sendo alimentadas. Nesse momento, o seu cabelo está crescendo. Suas unhas estão crescendo. Tudo isso, sem que vocês nem saibam. E vocês querem dizer que vocês controlam o corpo de vocês? Então, gente, é importantíssimo a gente começar a reparar que nós não controlamos o nosso corpo como a gente acha que a gente controla. E a gente começar a perceber que a vontade do nosso corpo é muito diferente da vontade que você, como essência, como consciência, pode ter. E as vontades do nosso corpo são muito fortes. Elas são muito fortes. Principalmente para nós, que acabamos de chegar de uma consciência animal. O pedido do nosso corpo é algo quase inegável. Quase inegável. Eu vou mostrar uma coisa para vocês. Décio, pode falar para mim? Traz minha assistente, por favor. Eu vou só mostrar uma coisa para vocês. Minha assistente Emília. Né? Muito obrigado. Então aqui está a minha assistente Emília. Né? Vamos imaginar que a Emília é o meu corpo. Vamos imaginar por um instante que eu pare de olhar no espelho e veja no espelho que ela faz a mesma coisa que eu, então, portanto, ela sou eu. Que é a conclusão que a gente chega. E eu chego à conclusão de que, em algum momento do meu despertar, eu entendi que o meu corpo físico, como nós vamos falar de outros corpos nas outras aulas também, ele é diferente de mim. Nós somos coisas separadas. Como é que eu posso começar a reparar isso? E como é que eu posso começar a reparar a força da Emília? A força enorme que ela tem sobre mim? Né? Como? Vamos imaginar que eu vou comer neste momento. Quando nós vamos comer, eu chego para o meu corpo, quem controla aqui? Né? Eu chego para o meu corpo e falo assim, o corpo, agora eu estou reparando que já faz um tempo que você não come, e está na hora de você comer. Então eu vou trazer uma comida para você e vou te alimentar, ok? Ou será que é a Emília que diz, meu corpo que diz, peraí, o negócio é o seguinte, você já me deixou sem comer um tempão, eu estou com fome, preciso me alimentar e quero comer agora. Como é que é esse diálogo normalmente? Aí, de um jeito ou de outro, você chegar à conclusão que vão comer. O que você faz? O que você dá para essa Emília comer? O que você dá para o seu corpo comer? Então, o seu corpo fala assim, olha, eu fui programado para sobreviver. Queira você ou não? Eu fui programado para sobreviver. Logo, eu quero tudo que tiver o maior teor de gordura possível. Eu quero tudo que me engorde o mais possível. E o meu paladar foi programado para saber o que é bom, porque o que é bom vai me engordar. A gente até pergunta por que alface não tem gosto de Nutella, né? É mais ou menos por isso, né? Então, o meu paladar foi programado para sobreviver. E sobreviver significa engordar, porque pode ser que amanhã não tenha comida, pode ser que falte comida. E aí eu pergunto, de novo, o que eu dou para esse corpo? Ele fala assim, ok, me dá aí pão, pizza, 3 pastéis, né? Um refrigerante,
E eu gosto de tomar bastante refrigerante. Eu tomo bastante refrigerante, né? Me dá um refrigerante, enfim, batata, carboidrato. Tem um tomate ou cereja. Muito bom, né? Quem deu essa ordem? Quem deu essa ordem? Por um minuto, vamos abstrair a realidade, imaginar que você realmente consiga enxergar o seu corpo separado de você. E que você chegue para alimentar o seu corpo. E que você entenda que o seu corpo é uma ferramenta para viver na terceira dimensão. E que você tem interesse de conhecer seus bisnetos, ou então de ter uma boa saúde para poder escalar, para poder fazer não sei o quê, para poder correr, para poder ter uma vida melhor, enfim, para uma série de coisas. Você entende que esse corpo é uma ferramenta e, nesse momento, você vai alimentar o seu corpo. Como é que você faz? Você fala assim, meu corpo, seguinte, aqui está, enfim, falando qualquer coisa aqui, tá? Não sou nutricionista não, mas, enfim, aqui está a alface, o tomate, 3 frutas, né? E um pouquinho de grãos. Para você tá bom isso para hoje. Para você está bom. Para ele, está ótimo. Para o meu corpo, está ótimo. Para mim, está ótimo. Meu corpo fica um pouco infeliz, porque ele tem uma vontade que é só dele. Ele tem uma vontade que é só dele, louca. Né? Ele pode não estar muito feliz, mas para você e para a sua saúde, ele está totalmente bem alimentado. Dá para imaginar que você alimente o seu corpo de uma forma diferente dessa? Se você controla o seu corpo? Não tem como imaginar. Ou seja, a gente não alimenta o nosso corpo desse jeito por um único motivo, porque nós não acreditamos que nós somos diferentes do corpo. Porque quando o corpo dá a ordem, eu quero a pizza, você acredita que a vontade é sua. Você acredita que é você, sua essência, sua consciência que quer pizza. Mas pensa, por que você quer pizza mesmo? Se você pensar no fundo, você não vai saber por que você quer pizza. Mas você quer, porque você mistura o corpo com a sua essência. Então, conclusão disso, você acaba dando para o seu corpo tudo aquilo que ele quer. E não aquilo que você daria para ele se você tivesse consciência de que ele é a ferramenta. E você é o comandante. E você define o que ele vai comer. Tem pessoas que comem carne, tem pessoas que não. Tem pessoas que se alimentam bem, tem pessoas que não. Cada um tem o seu motivo, cada um tem a sua forma. Tem corpos que são muito exigentes. Tem corpos que definem também algumas coisas. Olha, eu sou alérgico a isso, eu sou alérgico àquilo. É uma definição do corpo, ok, tem que ser respeitada. E a definição dele, nessa situação, não dá para mudar. Tem tantas outras situações que a gente pode mudar. Mas só o que eu quero mostrar para vocês é um exemplo de quem manda aqui. Quando você está em casa, deitado, seu corpo descansando, e você lembra, poxa, hoje é dia de fazer exercício, né? Podia correr, sair, né? Andar de bicicleta, fazer alguma coisa, mas seu corpo está lá, né? Com a vontade inacreditável de não ir, de simplesmente sobreviver. Porque ele tem o manual dele, ele quer sobreviver. Meu amigo, eu quero sobreviver, você vai gastar energia à toa? Tá louco? Eu só quero sobreviver. E você, o que você faz? Gente, lembra aquela imagem do diabinho numa orelha, né, e do dia na outra? Na verdade, enfim, para muitas coisas, essa imagem é interessante. Quando a gente pensa, a gente tem que começar a entender que, de fato, existem e chegam no nosso centro de processamento de essência ordens de coisas totalmente diferentes. Chegam para a gente pensamentos, vamos chamar de pensamentos aqui, mas vontades do corpo, que nem sempre são iguais à sua vontade, que nem sempre são iguais à vontade do seu corpo energético, que nem sempre são iguais às vontades do seu corpo emocional, que nem sempre são iguais à vontade do seu corpo mental. E por isso fica um em cada orelha vendo quem ganha. Quem ganha? Se nós não tivermos a consciência desperta acima disso tudo, ganha um corpo mais forte. Pura e simplesmente. Se nós tivermos a consciência desperta sobre tudo isso, nós vamos analisar, corpo, você quer essa pizza? Tá bom, é justo também, né? Vamos te dar uma pizza de vez em quando, né?
Hoje você vai se alimentar, você vai correr, você vai fazer mil coisas, enfim, você vai... Nós vamos falar ainda sobre vários aspectos sobre despertar da consciência. Mas o fato é, quem controla aqui? Então, aqui é importantíssimo que a gente saia com uma lição muito clara. Primeiro, nós não somos nosso corpo. Segundo, nosso corpo tem vontades próprias muito fortes, principalmente para nós que estamos começando a despertar uma consciência. Para despertar uma consciência, nós temos que perceber isso, perceber o que é a vontade do corpo e o que é a vontade nossa, e começar a escolher. Lembra do livre-arbítrio? A gente adora o livre-arbítrio, mas eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Se você não desperta a sua consciência, você é escravo do seu corpo. E vocês, não, mas eu não tenho egoísmo, eu sou um pouco egoísta, eu tenho aí uma avareza, eu gosto de acumular coisas. Na verdade, muitas vezes você nem percebe, mas você está sendo escravo do seu corpo, e não sendo livre, e não tendo livre-arbítrio. Você está simplesmente ouvindo ordens do corpo e tendo certeza que são suas. Tendo certeza que são coisas vindas de você mesmo. O corpo, gente, tem hormônios. Mulher sabe o que é isso, né? Homem também, porque sofre do mesmo jeito, né? Isso muda o humor, isso muda alguma coisa? Isso é corpo. Nós temos que saber diferenciar o que é a raiva do hormônio do que não é. O corpo tem desejos sexuais fortíssimos. Ok. A pergunta que você tem que fazer é: você vai liberá-los seguindo todas as ordens do corpo? Ou você vai pensar quais as consequências de cada ato em cada situação? Por quê? Não preciso nem falar, né? Exemplos de tudo que é jeito, desde crianças sem pais, até famílias quebradas, até tudo que você puder imaginar, por uma ordem do corpo. Porque o corpo, uma hora, falou: eu quero, e ponto final. Então, o problema não é que o corpo queira, o corpo sempre vai querer. O problema é quando nós não estamos no comando para analisar o que o corpo quer. Falar: corpo, você quer isso? Ok. Analisar isso e chegar à minha conclusão de consciência. Eu, na minha essência, na minha consciência, qual é a decisão que eu tomo diante dessa situação? E não é fácil. Estou dando alguns exemplos. Não é fácil. A bebida, o corpo, quando vicia no álcool, quando ele vicia nas drogas, ele vai pedir isso, uma força que só quem já foi alcoólatra, drogado, pode imaginar o tamanho dessa força. E aí você fala para a pessoa: mas ela não tem força de vontade, olha lá, é só no beber faz mal, não só me faz mal. Gente, isso vale para tudo que a gente falou antes. O que muda é o grau. A gente sabe que faz mal e a gente dá o que premia. Todo dia. A gente sabe o que está fazendo mal. Qual a diferença entre isso e o drogado? Quando a gente está falando apenas de um grau de consciência. O drogado, ele, claro, ele vai ter um pedido do corpo muito mais forte ainda. Então, você imagina sair disso. Se você gosta, né, da pizza, né, você imagina sair de uma droga. Só que o problema é que a gente acha que a vontade da droga é nossa. A gente acha que o desejo é nosso, porque a gente mistura os dois. E aí não há Cristo que faça a gente largar. Agora, quando a gente começa a despertar a consciência, começa a entender que aquela vontade não é sua, que aquilo é a vontade de um vício, que aquilo são resultados químico-físicos de um corpo, você começa a falar: peraí, então eu posso vencer isso. Eu posso ser mais forte do que isso. Eu posso comandar a situação. Eu posso determinar, sim, o que eu quero e o que eu não quero. Porque nós estamos no comando. Este é o começo do despertar da consciência. Este é o começo do nosso curso. Eu só queria colocar para vocês primeiro, colocar que o seu maior amigo, que é o seu corpo físico, que envelhece no espelho a todo dia, te deixando triste. Por que te deixa triste? Por que te deixa triste ficar velho no espelho? Porque você acredita que você é ele. Segundo,
Porque o seu corpo olha no espelho e fala assim, como é que eu vou sobreviver dessa vez? Né? E ele fica triste, porque ele fala, como é que eu vou sobreviver? Dessa vez escapo. Né? Como é que eu vou sobreviver? E a tristeza dele, você confunde com a sua. E você fica triste. Nossa, um cabelo branco. Né? Aí entra a vaidade, todas as questões de água, enfim, nós vamos tratar de muitas coisas ainda, mas o fato é, quando você percebe no espelho que aquele corpo não é você, porque aquele corpo vai passar por todas as fases, ele é biológico, ele é puramente biológico, e vai passar, se Deus quiser, por todas as fases. E você entende que você não é ele é apenas uma ferramenta para essa terceira dimensão. Você vai olhar no espelho e vai perceber que você está tão jovem quanto você sempre foi. Existe aqui alguma alma velha? Alguém aqui sente dentro de si, hoje, mais velho, dentro, não por dentro do que era quando era criança? Do que há 10 anos atrás? Há 5 anos atrás? A nossa essência não envelhece. A nossa essência aprende. Ela tem conhecimentos, ela aprende, ela, enfim, né, interage, mas ela nunca envelhece. E quando a gente souber olhar no espelho e diferenciar o nosso corpo dessa nossa essência, o seu corpo vai chorar. E você vai olhar para ele, né? Enquanto ele chora dessa vez, você vai rir e falar, meu amigo, é isso aí. A história é essa, mas você está bem. Por quê? Porque nós somos eternos. Nós somos parte da divindade. E a nossa verdadeira essência não é o corpo físico. Está longe, longe, longe de ser o corpo físico. E nós vamos ver isso mais claramente ainda nas próximas aulas que a gente fala dos demais corpos. Nós vamos perceber o quanto a gente se engana achando que a gente é uma coisa que a gente não é. Que a gente sequer controla. Nós não controlamos o que a gente acha que a gente é, que é nosso corpo físico. A gente fica doente, nosso corpo físico vai lá e está curando a doença. Enquanto você nem sabe do que você está doente, e não faz nem ideia do que ele está fazendo para te curar. E você acha que você está no comando. Então, esteja no comando. Então, esse curso, eu quero convidar todos vocês para, ao longo das próximas aulas, estarmos no comando do corpo físico, de todos os demais corpos, de todos os sentimentos, emoções, e também entender, numa esfera maior, até onde pode ir a nossa consciência. Se estamos despertando ela, despertando para o quê? Até onde nós conseguimos enxergar que possa ir e podemos viver no dia a dia a nossa consciência. E quando a gente vive no dia a dia a nossa consciência e deixa ela estar no comando, vocês vão reparar como nossa vida fica melhor. A gente passa a ser feliz, ser grato, estar alegre, a sentir as coisas, a ter magia de fato, a ter poderes. A situação muda totalmente, você consegue conquistar seus sonhos, consegue materializar as coisas, porque nós vamos entender que não só nosso corpo, como o mundo, como tudo que está ao nosso redor, são apenas ferramentas. É apenas a teia de Maia, que a verdadeira essência, que a verdadeira realidade está muito mais dentro de nós do que a gente costuma ver. Então é isso o que vai acontecer. Então, gente, hoje a gente acabou dando essa introdução aqui ainda sobre os corpos. Como eu falei, a próxima aula eu quero entrar no corpo energético, para a gente comentar um pouquinho também. E também quero começar com vocês algumas coisas práticas, perguntar, conversar sobre algumas coisas que acontecem no dia a dia e que às vezes a gente nem percebe. Acontecem no dia a dia, como eu falei de corpo físico, muitas coisas hoje, mas muitas coisas acontecem no dia a dia que a gente não percebe e que, na verdade, mostram o quanto a gente está dormindo em relação ao despertar da nossa consciência. Ok? Então, aguardo todos vocês na semana que vem, mesmo horário, a partir das 7h30. Agradeço a presença de todos. Convidem os amigos, colegas para participarem presencialmente e também virtualmente pelo YouTube, pelo Facebook. Nós vamos colocar ao longo da semana aí os links, os canais também. E, por favor, quem possa vir presente, venha aqui presente pessoalmente, que é sempre melhor, ok? Então, muito obrigado a todos e desejo uma noite de muita luz e consciência. Obrigado.